que nos propomos olhar para a vida e obra do codificador, Denisard Hippolyte Léon Rivail, que assumiu o pseudónimo de Allan Kardec enquanto codificador da doutrina espírita. A nossa proposta é seguirmos esta linha temporal, cronológica. Vamos começar por olhar com o apoio de alguma informação mediúnica, mais à laia de curiosidade, porque vale o que vale, não temos como comprovar de uma forma mais sólida as encarnações anteriores, com exceção da de Allan Kardec, é a que está melhor comprovada através do controle universal do ensino dos espíritos. Mas sim, vamos olhar um pouco para as possíveis encarnações dele antes desta que começa em 1804 e termina em 1869. E então vamos percorrendo esta sua última encarnação e vendo que factos, que obras ele foi produzindo ao longo destes anos todos. E vamos nos focar fundamentalmente nestes anos que nós aqui vemos, que têm uma significação relevante para a história da doutrina espírita. Então, esta análise deste período encarnatório e olharemos num último passo para o que ocorreu após a sua desencarnação, terminando então depois a nossa análise e dispondo-nos para refletir junto convosco, aprendermos também em conjunto com opiniões e questões que nos possam colocar. Vamos, pois, mergulhar no passado encarnatório deste ser que em 1804 nasceu ou renasceu com o nome de Denisard Hippolyte Léon Rivail. Olhando para a literatura mediúnica, umas mais comprovadas que outra, nós conseguimos obter, por exemplo, esta informação. A mais antiga, a possível encarnação mais antiga que podemos encontrar nesta obra que aqui vemos, que é do espírito Conde de Rochester, um espírito inglês, século XVII, que através da mediunidade desta senhora de nacionalidade russa, Vera Karyanovsky, escreve alguns livros. Um deles é este, O Faraó Mer-Neftah. E neste livro se encontra uma alusão a uma longínqua encarnação deste espírito, Denisard Hippolyte Léon Rivail, que teria ocorrido no período de Ramsés II no Antigo Egito. Estamos a falar no mesmo período que Moisés. Era um ilustre sábio da casa do faraó Seti I, há cerca de quase 4.000 anos atrás. Vale o que vale, não temos informações concordantes, portanto tem um valor científico muito reduzido, é apenas uma informação, é um médium, é um espírito. Uma seguinte, aqui é referido ao próprio Kardec pelo espírito Zéfiro, o mesmo espírito familiar que lhe refere que ele também havia sido Allan Kardec, que refere a Rivail que também ele haveria sido Platão, o pai da filosofia, através da médium Caroline Boudin, uma das irmãs Boudin, e nós encontramos essa referência em algumas obras, uma delas, esta obra que aqui está, de Weimar de Oliveira, de 2008. É certo que Kardec, nas suas biografias, nós encontramos esta referência, encontramos o diálogo, inclusivamente com o Espírito Serve sobre isto,
Mas, embora possamos achar compatível psicologicamente, o perfil psicologicamente de Platão com Kardec e com Rivai, ele próprio colocou bastantes dúvidas, de tal maneira que, se nós, por exemplo, olharmos para o livro dos Espíritos, a partir de determinada altura ele considera que Platão também é um dos espíritos contribuintes. Então não poderia ser ele, senão estamos a falar de animismo. Portanto, ele põe uma interrogação, apesar das insistentes informações obtidas do mundo espiritual. Portanto, vale o que vale, embora psicologicamente, em termos de perfis psicológicos, nos parecesse compatível. Mais para diante, portanto, cerca de 400 anos depois, então sim aparece esta encarnação, que é a de Allan Kardec. E esta sim é também referida pelo espírito Zéfiro, em 1856, quando ele está a começar a coligir respostas para o livro dos espíritos, e ele lhe diz que conhecemos-nos quando ambos, Zéfiro e ele, vivemos nas Gálias entre os druidas. Chamava-se Allan Kardec. Bom, estamos num período 58 anos antes do nascimento de Jesus. Era imperador romano, administrando as Gálias, o imperador Júlio César. Esta informação é a que maior credibilidade e probabilidade tem, e uma das razões é porque ela é obtida por 3 médiuns, pelo menos. É confirmada por 3 médiuns, o mesmo espírito através de 3 médiuns. Através da Caroline Boudin, através da Celina Jaffé e Rose. E nós encontramos muita informação sobre esta bastante provável encarnação de Rivai, por exemplo, quer no site CSI História de Espiritismo, no Facebook, ou no Museu, no Allan Kardec Online, Museu ACOL, Museu Allan Kardec Online, que os amigos quiserem procurar no Facebook, tem aí uma reprodução das imagens que lá aparecem. Esta é a que maior probabilidade tem e é esta que leva o convencido desta encarnação Rivai a socorrer-se deste nome para o dar como autor na missão de codificador. Mais para diante, e agora contemporaneamente com Jesus, este mesmo autor espiritual, o Conde de Rochester, o inglês, o que nos informou daquela mais antiga encarnação, mais remota encarnação, no tempo de Moisés, também nesta outra obra, Herculano, e através da mesma médium, esta médium russa Vera, nos informa que Rivai, acabado de ser Kardec, digamos, teria tido uma encarnação logo a seguir como centurião romano, Quirilius Cornélius, na época do imperador Tibério César, e era só o Pôncio Pilatos o procurador da Judeia. Inclusivamente é referido que quando Jesus foi preso, ele, centurião Quirilius Cornélius, quis deixá-lo fugir e ofereceu-se a ele para morrer em seu lugar. De novo, vale o que vale, tem menos credibilidade que a anterior, de Kardec, tem a mesma credibilidade que aquela do tempo do sacerdote Amnófios no tempo de Moisés, porque é apenas obtida por um espírito e obtida por um médium, não encontramos outra informação concordante. Também nos suscita alguma dúvida racional. Expomos-la com facilidade. Se Allan Kardec estava vivo no ano de 58, antes do nascimento de Jesus,
para que ele fosse um ser adulto, vamos supor que ele tinha 25, 30 anos, idade de Jesus, por exemplo, já era centurião, portanto era um ser adulto, já não era uma criança. Então, ele teria nascido mais ou menos quando Jesus nasceu, e então teria estado muito pouco na erraticidade. Desconhece em que ano faleceu o sacerdote druida Allan Kardec, mas em 58 anos antes do nascimento de Jesus estava vivo. Então, imaginemos que faleceu no ano a seguir, que desencarnou no ano a seguir. Bem, 40 anos depois estava a ter nova encarnação como Quirilos Cornélios. Do que o mundo espiritual nos vai informando, não é muito comum estar-se períodos tão curtos na erraticidade. Costuma às vezes ser mais, mas quem somos nós para afirmar ou para comentar os desígnios de Deus? É plausível que sim, que pudesse ser. Porém, realmente, como mais vale desperdiçar 10 verdades do que crer numa mentira ou teoria errónea, a nós tampouco nos convence esta possível encarnação, mas marcámo-la como possível. Estamos a fazer uma análise histórica, mas é apenas para curiosidade, em boa verdade. A seguir vem uma outra, esta sim. Digamos que deste conjunto que vimos até agora, é a segunda mais provável, que é a possível encarnação de Revile como Janus. E dizemos que é a mais provável por várias razões. Uma, psicologicamente, o perfil psicológico é condizente, mas também é condizente a de Platão com o Revile. Janus era um sacerdote, mártir, é um reformador da igreja primitiva, da igreja católica romana na altura, portanto ele aparece no século XIV e século XV, ele já morre no início do século XV, queimado, num período em que há um cisma, chega a haver 3 papas na igreja católica romana, e é o tempo do chamado cisma de Avinhão, em que, para resolver o problema da distribuição do poder na igreja católica romana, que tinha ficado aqui no ocidente da Europa, já que para o oriente da Europa, já desde o século XI, havia uma cisão na igreja primitiva e já estava a igreja cristã ortodoxa para lá, onde é hoje a Rússia, a Ucrânia, todos aqueles países. Mas, deste lado, havia, de facto, aqui uma degladiação dentro da Igreja Católica Romana, muito baseada nas indulgências, no negócio das indulgências plenárias, e para resolver este cisma dos 3 papas, este sacerdote checo, Janus, que era também um professor universitário, um teólogo, mas era reformador, tinha umas ideias reformadoras, é chamado a Constanze, uma cidade alemã, junto à fronteira com a Suíça, onde ocorre esse concílio para se tentar resolver este problema. E lá é capturado e é queimado vivo. Para quem tem a possibilidade de visitar Constanze, inclusive pode visitar o museu, o local onde ele foi queimado e virou mártir. Portanto, psicologicamente corresponde, em termos temporais também corresponde. Há vários livros que o referem e, inclusivamente, uma mensagem mediúnica pública num congresso mundial, no 4º Congresso Espírita Mundial, de que vamos ver. Notre frère Divaldo, durant quelques instants, a produit une écriture que voici, qui est illisible. Est-ce qu'on pourrait... Illisible. On croirait des hiéroglyphes. Mais si vous retournez la feuille à la lumière, vous avez un texte en français. Alors, je vais vous lire cette fameuse communication. Reconnaissance à Allan Kardec.
la même année où Napoléon Bonaparte a été sacré empereur des Français. Hippolyte Léon Denisard Rivaille est né à Lyon le 3 octobre 1804. Transféré du bûcher de Constance le 6 juillet 1415 pour les jours glorieux de l'intellectualité de Paris, Kardec s'est voué à l'apostolat de la doctrine enseignée et prêchée par Jésus. Sa vie et son ouvrage témoignent sa grandeur, missionnaire de la vérité. Nous autres, les bénéficiaires de votre sagesse, vous remercions, émus, et vous demandons humblement, priez pour nous, vous qui êtes déjà dans le royaume des cieux. Signé Léon Denis. Assinado. Mensagem do Espírito Leon Denis em 2004, em Paris, no 4º Congresso Espírita Mundial, através de uma psicografia escrita ao contrário, da direita para a esquerda, que tem que se virar o papel para se poder ler, que acabamos de ouvir. E ouvimos ele dizer que, saído da fogueira, em abril de 1415, a quem se estava a referir? Leon Denis. Encarna em 1804, a quem se estava a referir? Rivail, Denisard Hippolyte Rivail. Por estes motivos, consideramos esta a segunda mais provável depois da de Kardec. Então entremos em 1804. Mas 1804, para o Espiritismo, não é um ano que, para além do nascimento de Kardec, mas que só vem a importar mais para diante, a partir de 1855, como veremos. Havia, porém, havia manifestações espíritas já nessa época, as mesmas que chamaram a atenção do espírito Rivail, que nasceu neste dia, 3 de outubro de 1804. E que manifestações é que existiam? Bem, tem-se registro de umas manifestações em 1848, bem documentadas, os fenómenos de Hydesville, que depois foram sendo reproduzidos na Europa, deram origem às mesas girantes e capturaram a curiosidade de muita gente, entre os quais Rivail. Vamos olhar para essa história. Ele nasce aqui, a 3 de outubro de 1804, em Lyon. Passa a sua infância numa cidadezinha ao lado de Lyon, em Bourg-en-Bresse, ali a 20 km de Lyon, nas cercanias de Lyon. E em 1815, quando ele tem mais ou menos 11 anos, ele é mandado para a Suíça, para o Instituto Pestalozzi, fazer os seus estudos em Yverdon-sur-le-Bain. Aí está, de 1815 a 1820, vem para Paris, depois dessa sua formação, digamos que era o equivalente ao atual ensino secundário, e vindo para Paris, ele não regressa a Lyon para a sua vida ativa, digamos. Portanto, ele vem empregar-se por primeira vez na sua vida profissional como professor, que havia sido formado na escola Pestalozzi. Digamos que aqui para Portugal seria equivalente a um magistério primário. Enfim, portanto, é a formação dos professores da altura. E ele então vem trabalhar para Paris, em França, como professor, mas ele dedicava-se a muitas mais coisas. Era um homem muito letrado, escrevia para jornais, interessava-se pelas artes, chegou inclusivamente a prestar serviço militar. Bem, enfim, ele, em 1822, sabe-se que ele vivia aqui, nesta
Rua da Harpa. E aqui esteve entre 1822 e 1827, dava as suas aulas, as suas explicações. Muda-se para a Rua de Vaugirard 65, ainda a sul do Rio Sena, em Paris, e aí vive como solteiro ainda não se tinha casado, de 1828 a 1831. É nesta altura que ele presta serviço militar. Depois, no ano seguinte, 1832 e até 53, ele muda-se para a Rua de Sèvres, que fica bastante perto do Instituto de Sèvres, uma espécie de um liceu também, uma escola de nível secundário de Paris. Da altura era de um familiar, de um tio, esta escola, e ele trabalha lá como professor e conhece uma professora de nome Amélie Boudet, uma professora de meninas. Naquela altura o ensino era separado por sexos, de turmas femininas. Amélie Boudet, com quem se vem a casar no dia 6 de fevereiro de 1832. Este instituto, por problemas financeiros de gestão do seu tio, encerra em 1840. Ele continua a viver aqui até 1853. Durante este período, e de novo a testar pelo conhecimento, pela sagacidade, por este perfil psicológico de amante do saber, das ciências, das artes, ele publica uma série de obras. Aqui temos algumas delas, desde 1824 até 1856, desde obras que têm a ver com aritméticas e matemáticas, cálculo mental, geografia, instruções práticas para concursos públicos ligada à administração pública, gramática francesa normal. Sabe-se que participou também na tradução de algumas peças teatrais. Até era um homem bastante culto, era um homem bastante dedicado não só ao ensino, mas também a divulgar o conhecimento que tinha. Portanto, um verdadeiro pedagogo. E isto levou, digamos, estamos em termos da história das manifestações espíritas, 1848. Em 1848, ele, até nesse ano, lança um catecismo gramatical para exames. Mas do outro lado do oceano ocorrem os ditos fenómenos de Hydesville. Hydesville, que é uma cidade do estado americano de Nova York, perto de Nova York, onde em 1848 ocorrem uns fenómenos que são os fenómenos das irmãs Fox. Vamos ver o que é que esses fenómenos eram. Em 11 de dezembro de 1847, uma família de origem alemã se instalou em uma modesta casa no vilarejo de Riedesville, estado de Nova York, nos Estados Unidos. A família Fox era formada pelo Sr. John Fox, sua esposa Margaret Fox e seus filhos, entre eles as duas filhas, Kate e Margaret, como a mãe. Na noite de 31 de março de 1848, houve uma série de sons muito fortes e contínuos. A garota Kate desafiou a força invisível a repetir, com algum barulho, a quantidade de palmas que ela batia. A resposta foi imediata. Margaret Fox, a mãe, fez um teste. Perguntou algo que somente ela ou algum familiar podia responder. Perguntou as idades de seus filhos. A resposta veio com exatidão. Perguntou se era um espírito que batia. 2 pancadas responderam sua pergunta. Assim,
Margaret iniciou uma espécie de entrevista, onde acabou descobrindo que aquele era um espírito de um homem que foi assassinado naquela casa. Na época dos fenômenos, as duas garotas, Margaret e Kate, foram afastadas de sua casa, pois suspeitavam que os fenômenos eram ligados à presença de ambas. Entretanto, os ruídos acompanharam as irmãs Fox. Em algum tempo, os fenômenos já aconteciam nas residências de outras famílias. Isso fez com que surgisse uma onda espiritualista que passou da América para a Europa, onde o terreno já estava preparado para o estudo, aliada ao desenvolvimento científico. A forma mais comum de manifestações na Europa foi a das mesas girantes. E é este fenómeno das mesas girantes uma variante das manifestações espirituais que se haviam registado em Huddersfield apenas por pancadas, por sons. Aqui já envolvia movimento de objetos, nomeadamente as mesas, e continuava a reproduzir-se também dos sons. E foram estes fenómenos que cativaram a curiosidade de Hippolyte Léon Rivail, que o levam. Em 1854, o professor foi convidado para uma sessão espiritual na casa de amigos, bastante desconfiado das manifestações. Mas, comprovando a veracidade dos fenômenos, achou-se diante de uma nova ciência, com a qual vislumbrou conhecer a dimensão espiritual e os seus habitantes, os espíritos. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Tomou para si a tarefa de investigar aqueles efeitos e suas causas, sem preconceito ou dogmatismo, tal como um cientista, fazendo uso da observação e da razão. Numa dessas sessões, Rivail foi informado da missão que lhe estava destinada: codificar o ensino dos espíritos. Para distinguir seu trabalho profissional como pedagogo e a nova fase de sua vida, passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Conforme revelação da espiritualidade, esse nome era o mesmo que havia usado em uma reencarnação, quando havia sido um sacerdote druida. Estava inaugurado o trabalho da codificação espírita. E esse trabalho da codificação espírita vai ter um início formal exatamente em 1857. Como vimos no vídeo anterior, ele vai à primeira reunião mediúnica em 1855, começa-se a interessar pela fenomenologia no ano anterior, em 1854, em que um amigo lhe refere que as mesas agora também já falavam e corriam. E a partir de 55, quando ele vai à sua primeira reunião mediúnica na casa da senhora Pleine Maison, a partir daí ele começa a desenvolver um trabalho metódico de escuta de respostas de espíritos através de várias médiuns, a uma série de perguntas que ele levava. Ele vivia já em 55, tendo saído da parte sul de Paris, ao pé do Instituto de Sèvres, onde se tinha casado com a sua esposa, Amélie Boudet. A partir de 55 eles vêm viver para esta rua aqui. Esta rua é a Rua dos Mártires. Eles viviam ali na porta número 8, aquela porta
vemos ali, central, cor-de-rosa, violeta, eles viviam aí. Mas era uma casa que não tinha janelas aqui para a rua. Aquela porta ao abrir-se dá para um corredor, esse corredor desemboca num pátio interior e a casa onde eles viviam apenas tinha janelas para esse pátio. Aliás, é nessa casa que ele conversa com o espírito Zéfiro, o que lhe diz que ele havia sido Platão e também Allan Kardec. Ele vive aqui durante esses anos e é estando aqui que ele vai realmente começar a sua atividade espírita. A casa da senhora Pleine Maison é relativamente perto, como podem ver, é ali a que tem aquela letra A. A casa das irmãs Caroline e Pelagie Boudet, também relativamente perto, onde é B, eram médios. Portanto, estamos a falar dos médios que ele consultou para a elaboração primeiro do Livro dos Espíritos e depois foi contando também com estes e outros para a elaboração das obras seguintes, mas estamos a falar da primeira obra, o Livro dos Espíritos. A médium Celina Jaffé, aqui mais embaixo, que trabalhava com um magnetizador, o senhor Rostand, que não é Rostang, Rostand, um magnetizador amigo de Kardec, que dava consultas também na sua casa. Se a Celina Jaffé vivia com a sua família em C, o senhor Rostand vivia e dava consultas de magnetizador em D, com o apoio da médium Celina Jaffé, que, só por curiosidade histórica também, julga-se que terá sido a encarnação prévia de Francisco Cândido Xavier. Bom, vale o que vale, e ele vai ouvindo os espíritos nestas casas, através destes médiuns, detalhes sobre estas questões, se quiserem também podem voltar a consultar nestes 2 endereços de Facebook, CS História e o Museu Allan Kardec Online, encontram outros detalhes, nós aqui estamos a sumarizar, e de todas as perguntas que ele fez, ele conseguiu obter concordância em 501. Ele levava mais de 1000 perguntas que fez aos espíritos e ele obteve concordância naquela altura, até o ano de 57, em 501. Dessas 501, ele resolve coligi-las, colocar-lhes uma capa, dar-lhes uma forma de livro e lançá-lo exatamente aqui embaixo, onde vemos aquele círculo verde, Galeria de Orleans, no Palácio Royal, onde ele vem lançar o Livro dos Espíritos no dia 18 de abril de 57. Vemos aqui de trás, este complexo arquitetónico que aqui está, é exatamente a Galeria de Orleans, no Palácio Royal. É uma fotografia atual, necessariamente estas esferas, esta fonte não existia na altura. Estes espaços vazios entre as colunas não estavam vazios, estavam ocupadas por casas comerciais, uma das quais era a Livraria de Antu, que se responsabilizou pelo lançamento e edição da primeira edição do Livro dos Espíritos. Este espaço era o que hoje nós poderíamos considerar um centro comercial, muito visitado na Paris do século XIX. O Livro dos Espíritos, na sua primeira edição, sai com esta capa, substancialmente diferente da 16ª edição que hoje temos para estudar, e deve ser essa que estudamos. É revisto 16 vezes, sai com uma introdução, uns prolegómenos e apenas 3 partes e apenas 501 perguntas. Só por a comparação, a 16ª edição do Livro dos Espíritos tem 4 partes e 1019 perguntas numeradas. É a primeira cronológica a sair das 11 fundamentais. E quando falamos das obras fundamentais, é de novo Kardec quem as define, é ele quem as define. Neste catálogo racional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, por certo, a última publicação que ele prepara em vida, já que vem a pensar ao último número da revista espírita que ele prepara em vida, a de abril de 1869, que ele prepara em março. Ele é surpreendido pela morte em 31 de março. Mas neste catálogo nacional de obras para se fundar uma biblioteca espírita, ele, que está composto por 3 partes, logo na primeira parte tem Codificação Fundamental e tem 11 títulos. Este é o primeiro título. E
esta obra é uma dos 3 subconjuntos de obras que nós podemos encontrar quando catalogado pelas afinidades das obras, pelas finalidades que elas servem. Isto é, nestes 11 obras, há umas obras que são de iniciação, há umas obras que são básicas, que é o caso do Livro dos Espíritos, que tem a parte, o corpo central da doutrina espírita, e há umas obras de natureza especializada que se especializam em determinados temas, ou que falam em todos os temas, são um orientador para o estudo da doutrina espírita, como sejam, por exemplo, a Revista Espírita. Bom, esta é a primeira das 11. Ano de 57 está esgotado. Quando chegamos a 1858, logo no primeiro dia do ano, em 1 de janeiro de 1858, ele começa a publicar a segunda obra da cronologia fundamental, a maior delas, porque leva 136 meses a ser publicada, na forma de um jornal mensal, que Kardec se responsabiliza por esses 136 jornais e por uma questão de conveniência dos estudantes e investigadores do espiritismo, ele, ao final de cada ano, depois, faz uma encadernação dos 11 exemplares de cada ano. De tal maneira que, se as outras 10 obras são monovolúmicas, esta, em formato físico, podemos encontrá-la distribuída por 12 livros ou 12 volumes, como quiser. Mas atenção que no 12º volume, que é o do ano de 1869, da codificação fundamental, apenas os 4 primeiros números pertencem à codificação fundamental. São os de janeiro a abril, porque são os que foram elaborados e produzidos, como todos os outros, por Rivaio, o Kardec. As seguintes já não, de maio para diante, são produzidos sob a administração da sua viúva e por outros amigos, daí não se considera da codificação fundamental. Tinha esta capa, esta é uma capa do primeiro número, de janeiro de 1858, que depois vai recebendo então a tal encadernação anual. Nós vemos aqui, por exemplo, numa versão que há à venda aqui em Portugal, o volume de 1858, portanto, a capa dos 11 números da Revista Espírita de 1858. Portanto, segunda obra, esta de natureza especializada, exatamente porque encontramos nela todos os assuntos que estão nas outras. Aliás, é desta obra que ele vai condensando informação e vai colocando nas outras obras e nas suas edições. E é, como já dissemos, a mais longa. Não tem edições nem alterações, porque ia sendo publicada e depois vinha outra no mês seguinte. Portanto, segunda obra da cronologia. Neste mesmo ano, em abril de 1858, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Digamos que, entre aspas, foi o primeiro centro espírita mundial. Ele funda-o também naquele mesmo complexo arquitetónico do Palácio Royal, onde tinha lançado o Livro dos Espíritos, na Galeria de Orleans. Agora, aqui numa lateral, que era a Galeria Valois, ele aluga um espaço e cria aqui a Sociedade de Presença dos Espíritas, onde tem as suas reuniões, onde tem as suas experimentações, também reuniões mediúnicas. E esta Sociedade de Presença dos Espíritas é fundada por ele e ele é o presidente vitalício até morrer. Não porque ele queira, mas porque sempre que havia eleições ele era o mais votado e ficou presidente durante toda a sua existência até falecer. Em 31 de julho desse ano, de 1858, se nós formos à Revista Espírita, encontramos muitos artigos sobre as manifestações espíritas. Portanto, estávamos a entrar numa fase de divulgação do espiritismo que tinha duas obras. Tinha
o Livro dos Espíritos e tinha umas brochuras, as da Revista Espírita, não é? Aqueles jornais, mas que as pessoas olhavam muito com a curiosidade do espiritismo experimental. Então ele, dos vários artigos que ele vai publicando na Revista Espírita sobre manifestações espíritas, é uma questão de procurar no ano 58, ele colige uma brochura chamada As Instruções Práticas para as Manifestações Espíritas, que é uma edição única e é um manual. É um manual para orientar as reuniões mediúnicas que, pelo menos a curiosidade das pessoas, queriam aventurar-se pelo espiritismo experimental e Kardec resolveu, por uma questão de bom senso, por uma questão de pedagogia, por uma questão de alerta e segurança, produzir estas instruções para que fosse praticado da melhor maneira e segundo a ideia filosófica e científica que o espiritismo perseguia, já que a mediunidade é uma faculdade orgânica, não tem exclusivamente a ver com o espiritismo. É apenas uma ferramenta que o espiritismo utiliza. Esta obra não pertence à codificação fundamental. Porquê? Porque vem a ser substituída pelo Livro dos Médiuns em 1861. Numa capa possível de se encontrar em formato físico, aqui está, mas na internet podemos descargá-la gratuitamente. Não pertence à codificação fundamental. Digamos que é o antecessor do Livro dos Médiuns. Daí que não conta para essas 11 da codificação fundamental. Ano 58 passa, ano 59 muda Kardec a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para a galeria paralela à anterior, era a Valois no ano anterior, e ele passa para 59, ele passa para Montpensier, número 12, no mesmo complexo. Esta, com uma curiosidade interessante, estas portas, na altura, também eram portas de um restaurante, o restaurante Wix, e ele faz um contrato com o restaurante, e às terças e sextas-feiras, depois do restaurante servir os jantares, então aqui reunia-se os membros da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Aqui esteve o ano todo de 59 até se mudar em 60 para outra localização que iremos ver, e é estando aqui a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas que nesse ano aparece a terceira obra da codificação fundamental e esta de iniciação. É a primeira obra de iniciação. Aliás, o próprio nome assim o sugere, que é o Espiritismo. Reparem o que é que havia de obras na altura da codificação fundamental. Existia um livro que tinha 501 respostas, era o Livro dos Espíritos, e existiam 18 jornais da Revista Espírita, um encadernado ou um livro e mais uns jornais já do ano 59. Existiam também as instruções práticas para manifestações espíritas, mas essas já dissemos que não são da codificação fundamental. E as pessoas, isto, imaginem, 18 jornais, mais um livro, as pessoas começaram, aquelas que queriam estudar o espiritismo, queriam interessar-se pelo espiritismo, começavam a perguntar a Kardec se não tinha uma obra mais pequena para se iniciarem. E ele então faz esta primeira obra de iniciação, que é o Espiritismo, que quando nasce na primeira edição tem apenas um preâmbulo e 2 capítulos, hoje tem 3 capítulos ou 3 partes, e já foi revista 8 vezes, sendo a última em 1868. O ano seguinte, 1860, exatamente um ano depois de ele ter mudado a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, fazer a segunda mudança da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele muda pela terceira e última vez durante a vida de Rival, vida encarnada de Rival. Vem aqui para a passagem de Santana. E a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas ocupa um espaço, uma sala que está aqui por cima deste toldo vermelho, que hoje em dia é um hotel. Entrando-se aqui por este corredor, há ali umas escadas à direita e dá aqui para uma sala. É o primeiro andar, porta à esquerda. Em 15 de julho deste ano ele muda para aqui o escritório da Revista Espírita, que até então era ele que levava isso tudo na casa dele, e também dá, para efeitos administrativos, como morada, a sua morada Allan Kardec
aqui, mas uma morada de trabalho, digamos assim, porque ele ficava aqui muitas noites a trabalhar. A sua mulher, nesta altura, eles tinham comprado uma casa a sul de Paris, em Via Segura, onde depois fez uma obra social, e a sua mulher, portanto, trasladou-se da Rua dos Mártires para lá, para essa casa, mas para Kardec, dada o trabalho que ele tinha e dada a dificuldade de transportes públicos na altura, sair do norte do Rio Sena para o sul do Rio Sena não era assim tão fácil para fazer todos os dias, então ele dormia muitas vezes aqui. Estamos na parte norte do Rio Sena. Também neste ano, em 1860, ele começa a fazer a primeira das 7 viagens espíritas, dedicadas ao espiritismo, à divulgação espírita, que estão registadas, que se conhece. Esta primeira viagem, ele sai de Paris e vai até Saint-Étienne, passando por Mâcon, Lyon, a sua terra natal, e voltando para Paris. Ocorre em setembro. Ele vai visitando uma série de grupos, dando orientações. E, entretanto, o ano 60 passa-se e chegamos a 61. Logo no início do ano, em 19 de janeiro, é lançado o Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, que é lançado, estando já o escritório da Revista Espírita aqui, na Passagem de Santana 59, tem esta capa, a primeira edição. A primeira edição tem apenas 34 capítulos, ela vai a ser remanejada, vai ter 36 para o final, tem 2 partes, é revistas por 11 vezes e, tal como vos dissemos, esta obra vem substituir as instruções práticas para as manifestações espíritas. Quando sai esta obra, Kardec deixa de produzir aquela brochura que esta a substitui por ser mais completa. É a 4ª obra da codificação fundamental, é a 2ª de natureza básica, é da mesma natureza que o Livro dos Espíritos. Mais para o final do ano, em setembro, ele faz a 2ª viagem espírita. Reparei, é muito parecida com a primeira, a de 60, só que ele agora não fica em Saint-Étienne, alonga até Bordeaux, que é à nossa esquerda, em baixo, que é o oeste, e depois regressa então a Paris. Neste ano, em 1861, após esta viagem, em outubro, 9 de outubro mais propriamente, dá-se um evento que muito contribui para a divulgação do espiritismo, embora o autor, o determinante desse evento fosse o contrário. Quem o determinou foi o bispo de Barcelona, de nome Palau, em que consistiu o evento na queima de 300 livros, que eram cópias do Livro dos Espíritos, da Revista Espírita, do que é o Espiritismo, do Livro dos Médiuns e outras brochurazinhas, que a solicitação dos estudantes espíritas em Espanha, a Kardec os envia para Barcelona. Mas quando chega a Barcelona, o bispo Palau, que o Estado espanhol lhe atribuía a capacidade de confiscar obras que ele considerasse fossem contra o cristianismo católico, ele assim o entendeu, confiscou essas obras e, numa atitude pública e para servir de exemplo, digamos assim, ele queima-as em asta pública. Se ele pensava reprimir o espiritismo, teve exatamente o efeito contrário. Porquê? Porque jornais já havia há muito tempo e o espiritismo poderia não ser conhecido, mas um bispo, uma autoridade na altura, queimar publicamente 300 livros numa fogueira pública, do que é que seria? É o espiritismo. O que é isso, o espiritismo? Deve ser uma coisa muito contra as ideias do catolicismo. Gostaria de conhecer. Estão a ver, não é? Como é que funcionam às vezes estes fenómenos que são objetivados contra, depois acabam por ser a maior publicidade. É o auto de fé de Barcelona no ano de 1861.
No ano de 1862, em fevereiro de 62, Kardec lança a segunda das 3 obras de iniciação da codificação fundamental. Lembra-se, a primeira, de 1859, o que é o Espiritismo, que mesmo assim é uma obra que, na 8ª edição, tem 200 páginas. Então, o que é que estava a acontecer? É fácil de imaginar, as pessoas iam perguntando a Kardec se, em 62, que já havia 4 obras da codificação fundamental, e a de iniciação era de 200 páginas, se não podia arranjar uma obra mais pequenina para a pessoa ver se lhe interessava ou não interessava. E ele acede a esse pedido e faz uma obra mais resumida, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples. Tem esta capa, é uma obra que sai com 60 parágrafos, mantém-se com 60 parágrafos. Ao longo das 9 edições que tem, vai haver um rearranjo desses parágrafos, mas não há aumentos de parágrafos. Uma obra pequena, são 30 páginas. Nós aqui na nossa associação distribuímos-la a quem vem à nossa associação pela primeira vez, ao atendimento fraterno pela primeira vez. Portanto, são 30 páginas, lê-se num instante. E é uma obra de iniciação, portanto, a segunda de iniciação. Até aqui, tínhamos 2 básicas, Livro dos Espíritos, Livro dos Médiuns. Tínhamos uma especializada, a Revista Espírita, e temos agora 2 de iniciação, que é o Espiritismo e o Espiritismo na sua expressão mais simples. Neste mesmo ano, este é um ano muito produtivo para a codificação fundamental. Em setembro, de setembro a novembro, durante cerca de 6 semanas, ele executa a maior viagem espírita, que é esta que nós aqui vemos. Ele sai de Paris e regressa a Paris, dá a volta, digamos, a quase toda a França. Visita estas cidades, estas 20 cidades que aqui vemos, vai a cerca de 50 reuniões, orienta outros tantos grupos espíritas que se iam formando e considera tão importante esta viagem e as conclusões que retirou dela que, no final do ano, em dezembro de 62, ele faz desse relatório uma obra fundamental. Viagem Espírita, 1862. Só tem uma edição única porque é o relato de uma viagem. Aconteceu ou não aconteceu. Não tem aqui conceitos filosóficos ou científicos que pudessem alterar. Mas é muito importante, por exemplo, para dirigentes de casas espíritas e para os historiadores do espiritismo. E ele considera tão importante que a autonomiza numa obra. E aqui temos a 6ª obra da codificação fundamental. Elas são 11, lembram-se? Estamos a meio. 6ª obra da codificação fundamental é esta também, natureza especializada. É a segunda natureza especializada do mesmo grupo que a Revista Espírita. O tempo vai passando e em 1864, em 1863 não há nenhuma edição, nova obra a ser lançada, mas em 1864, no mês de abril, são publicadas 2 obras. Primeira, é publicada a imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, o antecessor do Evangelho segundo o Espiritismo. Lançado com esta capa, ele equaciona outros nomes para esta obra, como seja as vozes do céu, as vozes do mundo invisível, a moral do Evangelho segundo o Espiritismo, e enfim, depois decide-se finalmente ficar com esta para lançamento da primeira edição. Mas ela vai mudar de nome ainda. Em 65, no ano de 65, ela vai finalmente mudar para Evangelho segundo o Espiritismo. Mas nasce como imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. Nasce com uma introdução em 25 capítulos e é revista também 4 vezes. É a terceira básica. Vai integrar aquele grupo do Livro dos Espíritos e do Livro dos Médiuns. Este mesmo ano, este mesmo mês, na Revista Espírita sai um artigo que é o resumo da lei dos fenómenos espíritas, que ele considera tão importante para a iniciação do espiritismo que ele extrai esse artigo e faz uma obra fundamental, que ele considera fundamental, exatamente com o nome do resumo da lei dos fenómenos espíritas. Sai com esta capa, sai primeiro com 24 parágrafos, vai ter 4 edições, vai terminar com 42 parágrafos. Está dividida nestes itens dos espíritos, manifestações dos espíritos, dos médiuns, das reuniões mediúnicas. É a obra mais pequena
e mais atual das de iniciação, das 3 de iniciação, é a terceira e a última de iniciação. É por esta obra que nós recomendamos todos começarem a estudar Espiritismo. É por esta razão que também aqui na nossa Casa Espírita distribuímos a quem nos visita pela primeira vez. É uma obra de iniciação, é a terceira de iniciação. Estamos na nona obra dentro das 11. Neste ano de 64, ele faz a quarta viagem espírita, a única em que vai ao estrangeiro. Ele vai à Bélgica, vai a Antuérpia e a Bruxelas e dá conta dessa viagem na Revista Espírita como ele normalmente fazia. No ano de 65, ele faz uma quinta viagem no início do ano, de acordo com os artigos que estão na Revista Espírita, nomeadamente de março de 1865, e lê que ele diz que vem de uma viagem, portanto deve tê-la feita em fevereiro, e lá mais para o meio do ano, já em agosto, ele lança O Céu e o Inferno. O Céu e o Inferno nasce com esta capa, vai ter 4 edições, começa por nascer com 2 partes e 20 capítulos, e é a quarta obra das de natureza básica, da mesma categoria que o Evangelho segundo o Espiritismo, que é neste ano que muda de nome, com a segunda edição muda de nome, o Livro dos Médiuns e o Livro dos Espíritos. A dita segunda morada do codificador, que vos tínhamos dito, que a Amélie Boudet já desde 60 que vinha pernoitando aqui embaixo, mas a partir de 65 realmente é constituída formalmente junto da Câmara Municipal, que tinha-se mudado para aqui, a casa estava pronta, na Vila Segur, onde depois até é feito uma urbanização de casas para apoiar pessoas idosas, por orientação da Amélie Boudet e por desejo de Kardec, já depois dele também ter falecido. Faz-se a sexta viagem, em 66, no ano a seguir, faz a sexta das 7 viagens. Ele vai de Paris a Bordeaux e regressa. Ele começa a experimentar doença nesta fase, volta a partir de 65 para diante, ele vai sofrendo algumas enfermidades, as viagens vão sendo menos longas, e em 67 ele faz, sem o saber, ele faz a última viagem espírita, que sai de Paris, vem a Bordeaux e regressa por Tours, voltando a Paris. O que é que aconteceu nesta viagem? Lembram-se de Leon Denis? Aquele espírito que falou através do médium Divaldo Franco na 4ª edição do Congresso Espírita Mundial em Paris, que disse que ele era o Janus. Pois é aqui, nesta 7ª e última viagem, que os dois se encontram. Leon Denis tinha 21 anos, vivia em Tours e conhece Allan Kardec em Tours. Chegamos ao ano de 68, e no ano de 68, logo no início do ano, é lançada a 10ª das 11 obras da Codificação Fundamental. Mas, imediatamente antes, e para fecharmos o ciclo das edições, lembram-se do Evangelho segundo o Espiritismo, que desde o ano de 65 já se chamava Evangelho segundo o Espiritismo, pois a 4ª edição, a 4ª e última edição, essa que temos hoje para estudar, é lançada em 25 de janeiro de 68, Kardec vê a sair, e passa a ter 28 capítulos, tal como tem hoje, um prefácio, introdução e 28 capítulos. Tem esta capa, por exemplo, em capa física aqui em Portugal, portanto, e fecha a 4ª edição desta obra. A 10ª obra da Codificação Fundamental ocorre neste ano, em fevereiro de 1868, a Gênese. Ela vem a ter 5 edições, uma delas é uma reimpressão da 4ª, portanto, até 1869 vai haver 5 edições. Tem esta capa, é a 5ª do conjunto das básicas, é a 10ª, já só falta uma para terminar, é a 10ª das 11 da Codificação Fundamental, e em março
sai a última, a 11ª obra da codificação fundamental, que são os caracteres da revelação espírita, que tem uma curiosidade. Tal como o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas tinha nascido como um artigo da Revista Espírita, é esta também. Os caracteres da revelação espírita começam por ser um artigo da Revista Espírita que sai em setembro de 1867 e integra a primeira edição da Gênese. Vocês podem encontrar na primeira parte das 3 da Gênese, no primeiro capítulo, tem mesmo o título de Caracteres da Revelação Espírita. Ora, é exatamente este artigo que vinha na Revista Espírita que integra o primeiro capítulo da primeira parte da Gênese e que Kardec considera tão importante que a transforma numa obra fundamental. Os caracteres da Revelação Espírita, tal como fez com o resumo da Lei dos Fenómenos Espíritos. Vem a ter 2 edições. Na 5ª edição da Gênese já é a 2ª edição dos caracteres da Revelação Espírita que constam nesse primeiro capítulo da primeira parte da Gênese. É a última das especializadas, que no seu todo são 3, Revista Espírita, Viagem Espírita 1862 e Caracteres da Revelação Espírita. O que é o Espiritismo? Conhece, a primeira obra de iniciação, conhece a sua última edição em 10 de outubro de 68, assume, por exemplo, esta capa, que nós temos aqui em Portugal, mas está disponível na internet. Vem a ter 3 capítulos, lembram-se, tinha começado com 2 capítulos, vem a ter 3 capítulos. E chegamos ao ano de 1869. Antes de 4 de fevereiro de 1869, portanto, antes do lançamento da 5ª e última edição da Gênese, que sabe-se hoje que foi lançada, que tem a sua declaração de impressão datada de 4 de fevereiro de 69, Kardec estava vivo, Rivard estava vivo, portanto é ele o responsável por essa edição. Portanto, antes disso, e dizemos antes disso porquê? Porque, tendo havido alterações nesta obra, houve duas edições, o texto que vem na 5ª edição da Gênese, que é a cópia deste, já é este da 2ª edição, pelo que ela terá sido lançada a última edição, a 2ª dos Caracteres da Revelação Espírita, terá sido lançada antes de 4 de fevereiro de 69. E então, em 4 de fevereiro de 69, sabe-se que vai para a impressora, vai para as impressoras, é pedida a declaração de impressão da 5ª e última edição da Gênese, que causou uma grande celeuma, porque julgava-se que alguém tinha publicado este texto apenas em 72, adulterando-a, mas não, hoje já se encontrou mesmo uma obra física, esta que aqui está numa biblioteca em Neuchâtel, na Suíça, que é de 69, já se sabe qual é a declaração de impressão, portanto não há adulteração nenhuma. Todas as alterações relativamente às edições anteriores são da autoria de Kardec, pelo que é genuína, e o que acontece em 72 é uma reimpressão, que é esta reimpressão, que não tinha ali a data, teria sido apagada, foi uma reimpressão. Numa capa que nós podemos encontrar aqui, portanto é esta que aqui temos. Em 27 de março de 1869, 4 dias antes de Rivail falecer, ele conhece a última edição do Livro dos Espíritos. Prepara e vê sair para a banca, que é a 16ª edição, a tal que tem 1019 perguntas, 4 partes, 1019 perguntas numeradas. Portanto, há 1018 perguntas, efetivamente, mas em termos de número, faltam 1011. Há o 1011, 1011A e depois passa para há o 1010, 1010A e depois passa para 1012, falta-lhe a 1011. É uma característica, um erro topográfico. Mas pronto, sai a última edição do Livro dos Espíritos, que numa capa possível de encontrarmos é esta. Portanto, estas são as obras que, das 11 da codificação, ainda não estão esgotadas as edições todas. Vamos ver que a morte colhe a Rivail de surpresa a 31 de março de 69 e há as últimas edições já postumamente. Vamos ver. Kardec falece aqui, trabalhar. O filósofo Leon Denis, um dos seus discípulos diretos, chamou Kardec de o bom senso encarnado.
O eminente astrônomo Camille Flammarion traçou o espírito kardeciano em 3 palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. E Kardec vai a enterrar no cemitério de Montmartre no dia 2 de abril de 1869, perto da casa dele, ou do escritório dele, digamos, passagem Santana, número 59. Vai para o cemitério de Montmartre, é aí sepultado, os seus restos mortais ficam aí apenas durante um ano, trasladando-se mais tarde para o Père Lachaise, que já veremos. É no ano seguinte, que vem a ser trasladado para lá. Quando Kardec falece, ele já tinha tudo planeado para sair da passagem de Santana 59, dar um caráter empresarial à livraria espírita por causa da venda dos livros, etc., para justificar os impostos, etc., junto com a sociedade francesa, com o Estado francês, e criar uma dita sociedade anónima da Caixa Geral e Central do Espiritismo e mudarem-se para esta localização, a Rua de Lille 7. É perto da residência do casal, agora da viúva, que é a viúva que fica a comandar toda esta operação e dar seguimento às vendas das obras, à publicação das obras. Como vos dissemos, o catálogo racional de obras é onde nós encontramos a relação das obras fundamentais. E a última obra não é fundamental, mas é uma brochura que vem apenas ao último número da revista espírita que Rivalho prepara, o de abril de 69. Tem este aspecto, é uma edição única e lá, que está dividida em 3 partes, a primeira parte diz obras fundamentais. E estão lá listadas as 11 obras de que durante a palestra fomos mostrando a história. Uma capa possível é esta que nós aqui vemos, mas é descarregada à internet, que lá verificarão. O ano continua e, por exemplo, o Céu e o Inferno só vem a ser publicada, a última edição, Kardec deixa tudo preparado antes da sua morte. A 4ª edição é publicada em junho, uma capa possível de encontrarmos em Portugal é esta. Em agosto é publicada a 11ª e última edição do Livro dos Médiuns, também já postumamente, mas Kardec deixa tudo isto parado, estava na tipografia. E em setembro, em 11 de setembro de 69, saem as 2 últimas edições, das 11 ainda, que é o Espiritismo na sua expressão mais simples, sai a 9ª edição, é esta, e sai também a 4ª e última edição do Resumo da Lei dos Fenómenos Espíritas, as 2 obras de iniciação da codificação fundamental. Termina o ano de 69, Kardec, em 31 de março de 1870, os seus restos mortais são então transladados do cemitério de Montmartre, onde havia sido enterrado no ano anterior, e são transladados para o cemitério Père Lachaise. É um cemitério nos arredores de Paris, servido pelo metro, pela estação de metro. Se algum dos amigos for a Paris, meta-se na estação de metro, procure a estação de Père Lachaise, desemboca no cemitério e vê lá este túmulo, que é um dolmen, onde encontra, na pedra que está por cima, esta inscrição tumular: nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre, tal é a lei. Não é um dito de Kardec, o autor não é Kardec, é dos seus amigos que lhe quiseram prestar esta homenagem tumular. A sua mulher também está, depois, mais tarde, quando falece, vem a ser enterrada aqui neste mesmo monumento funerário. Em 1872, depois de uma guerra que França declara a Prússia e perde, no ano de 71, depois em 72, então sai uma reimpressão da Gênesis, a tal que causou aí grande confusão há uns anos atrás, mas que hoje está perfeitamente ultrapassada. Sabe-se que é uma reimpressão da 5ª edição da Gênesis. 20 anos depois, em 1890, já estava a Sociedade da Livraria Espírita, fundada por Allan Kardec, desde 1888, nesta rua de Chabanais,
número 1. A Livraria Espírita já se chamava Livraria de Ciências Psicológicas Espíritas, e quem administrava estas instituições era Pierre Gaëtan Lemarie. Ele, tendo passado a ser fiel depositário dos apontamentos que Kardec deixara, que sua viúva lhe entregou, ele colígios e sai as obras póstumas. Obras póstumas não são obra da codificação fundamental, mas são da autoria de Kardec. Eram aqueles elementos, aquelas anotações que Kardec tinha em cima da mesa e que Amélie Boudet doou, e Pierre Gaëtan Lemarie, com eles, faz as obras póstumas que não há aqui propriamente nenhuma edição de alteração de conteúdos, mas há um remanejamento e hoje podemos encontrá-la organizada com uma parte introdutória, tem uma biografia de Kardec, os discursos fúnebres, e tem depois uma primeira parte e uma segunda parte. É lançado por este senhor, Pierre Gaëtan Lemarie, em janeiro de 1890. Se ela pertencesse às obras da codificação fundamental, em nossa opinião, classificarmos-la como especializada. Aqui temos todas as obras da codificação fundamental, agrupadas pelos 3 subgrupos: a obra que determina o que são as obras fundamentais, o catálogo racional, e os números que nós ali vemos são os anos de estabilização das edições, os números por baixo, e os números que estão em cima são o número de edições que cada uma delas teve. E depois temos as obras póstumas que saem em 1990. Há outras obras, conhecem-se historicamente 32 no total, dos quais estas 11, mas que Kardec não classificou como fundamentais, como por exemplo estas que nós aqui vemos. E era isto, queridos amigos, que nós tínhamos para vocês sobre a vida e obra de Rivail, Denizar Hipólito Leão Rivail, que assumiu o pseudónimo de Allan Kardec para construir todas estas obras que nós aqui vemos. Consultamos também estas obras acessórias que estão aqui na segunda linha para melhor complementar esta nossa palestra, e estes links que aqui estão, onde podemos encontrar filmes, onde estaríamos aqueles extratos de filmes que vos fomos mostrando. Como habitualmente nós estamos a transmitir em várias plataformas eletrónicas, desde YouTube a Facebook, em YouTube em Espiritismo JG, onde vai ficar gravado, também aqui em Facebook na nossa associação, em Espiritismo JG, e estaremos agora à vossa disposição para qualquer questão, mas se alguém não se sentir à vontade para colocar a sua questão numa rede social, também tem à sua disposição este endereço de e-mail, e nós trataremos de responder com a maior brevidade possível aos vossos comentários ou às vossas dúvidas. Antes de